são dois tipos de grandezas, tá bom? Nós temos as grandezas diretamente proporcionais, vou botar aqui, ó, dp, diretamente proporcionais, e nós temos as grandezas IP, inversamente proporcionais, tá bom? O que são grandezas, né, para começar? A gente fala muito sobre isso no raciocínio de proporcionalidade, quando envolve, sobretudo, regra de três simples e composta. Pessoal, grandezas, quando a gente pensa nesse conceito, é o seguinte: grandeza é tudo aquilo que eu consigo contar, mensurar, quantificar. Por exemplo, peso, idade, tempo, quilogramas, quantidades de funcionários, quantidade de operários, metros quadrados, quilômetros quadrados, o que você puder quantificar, contar ou mensurar é considerado uma grandeza. Beleza, aí vamos lá. São dois tipos. Temos as grandezas diretamente proporcionais, que eu chamei de dp, e temos as grandezas inversamente proporcionais, que eu chamei de p. Em relação às grandezas diretamente proporcionais, nós vamos pensar assim, ó, as grandezas se acompanham. Já as grandezas inversamente proporcionais, a gente pode pensar assim, elas não se acompanham. Esse é o bizu. Como assim, Júlio? Vamos lá. Em relação às grandezas diretamente proporcionais, nós temos esse pensamento. Ó. Se eu aumentar uma grandeza e, em decorrência desse aumento, a outra aumentar na mesma proporção, ou se eu diminuir uma grandeza e a outra diminuir na mesma proporção em decorrência dessa diminuição, nós estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar aqui, ó, valor em reais e horas trabalhadas por dia. Vamos imaginar que uma pessoa ela receba R$40 se trabalhar 8 horas por dia. Aí eu pergunto, se ela trabalhar 12 horas por dia, vai receber quanto? Aí vamos observar o raciocínio. A gente tem que raciocinar assim, ó, da quantidade de horas por dia para o valor em reais. Repare que de 8 para 12, sempre de cima para baixo, o que está acontecendo de 8 para 12? Eu estou aumentando. Aí vamos pensar na vida real. Imagina a vida real mesmo. Eu recebo um determinado pagamento se eu trabalhar tantas horas por dia. Se a minha quantidade de horas diárias aumentar, o que vai acontecer com o meu pagamento? Vai ser uma consequência dessa quantidade de horas. Se eu trabalhar mais horas, o meu pagamento vai aumentar. Então, repare que, ao aumentar a quantidade de horas, necessariamente eu vou aumentar o pagamento. Então, significa que essas grandezas, valor em reais e quantidade de horas trabalhadas por dia, são grandezas diretamente proporcionais. Foi? Beleza. Agora, em relação às grandezas inversamente proporcionais, elas não se acompanham, porque aqui as grandezas se acompanham. Aqui não. Ó. Se aumentar uma, a outra reduz na mesma proporção em consequência desse aumento, ou se eu diminuir uma, a outra aumenta na mesma proporção em consequência dessa diminuição. Vou dar um exemplo tradicional, que é a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos. Vamos imaginar que a 120 km por hora eu percorro uma distância em 40 minutos. Agora eu quero saber o seguinte, pessoal. Se em vez de 120 km por hora eu estivesse a 80 km por hora para percorrer essa mesma distância, eu quero saber o tempo em minutos. Repare que agora o raciocínio muda, porque eu vou daqui para lá. Ó. Porque o que acontece com essa grandeza velocidade determina o que acontece com o tempo. Pessoal, de 120 para 80 eu estou o quê? Diminuindo a velocidade. Vamos trazer para a vida real. Para poder analisar a ideia das grandezas, sempre traz para a vida real. Eu estou a 120 km por hora, estou voadão, estou voando. Vou percorrer uma distância e consigo fazer esse trajeto em 40 minutos. Fui voadão, nem pisei no freio. Ok. Só que no percurso de volta, para esse mesmo trajeto, eu reduzi a minha velocidade média. Em vez de 120 km por hora, passou 80 km por hora. Trânsito intenso, pessoal voltando da praia. Então, peguei um trânsito danado, trânsito intenso. Então, mantive a velocidade ali de 80 km por hora. Pessoal, se eu reduzo a minha velocidade para o mesmo trajeto, o que acontece com o tempo? Ele aumenta. É uma consequência, né? Se eu vou mais devagar, eu levo mais tempo. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, tá? É fundamental que o aluno entenda essa análise, porque nas questões de regra de três simples
e regra de 3 composta, esse tipo de análise é fundamental. Se o aluno não souber analisar, ele não consegue resolver questão de regra de 3 simples e regra de 3 composta. Beleza, pessoal? Show? Então finaliza aqui a nossa explicação em relação aos tipos de grandezas.